Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar dos direitos das comunidades tradicionais. O tema sempre recebeu atenção do CNJ, mas agora indígenas e quilombolas ganharam ainda mais destaque. Representam uma das metas nacionais do Poder Judiciário. O compromisso com o meio ambiente e com as comunidades tradicionais faz parte das metas nacionais do Poder Judiciário desde 2021. Mas, a partir deste ano, o meio ambiente é uma meta à parte e os direitos dos povos tradicionais é outra meta e prioritária. O CNJ editou 2 resoluções, uma para tratar de processos que envolvem as comunidades indígenas e outra para as quilombolas. Como explica Fábio César dos Santos Oliveira, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Gestão Estratégica. Em ambas as resoluções, o CNJ se preocupou não só com o andamento sério desse processo, mas com a condução desses processos judiciais, com a forma de oitiva dessas pessoas, com a participação delas no judiciário, a importância de respeitar os seus hábitos, suas tradições, a sua designação. Então, a eventual violação aos seus direitos, às suas tradições culturais, a colocação de obstáculos injustificáveis ou inconstitucionais à participação dessas pessoas nas demais esferas da sociedade brasileira, tudo isso é uma preocupação do CNJ também. Para este ano, as justiças estadual e federal e o Superior Tribunal de Justiça têm metas diferentes, mas todas ambiciosas para julgar processos sobre o assunto. O objetivo é diminuir drasticamente o estoque de casos que envolvam os direitos desses povos. O Poder Judiciário tem desempenhado muito bem no cumprimento dessas metas. Nós tivemos índices superiores a 100%, ou seja, o que nós imaginávamos que fosse atingido com a meta foi inclusive superado em julgamento de ações pelos tribunais e pelos juízes e juízes brasileiros. Então, isso até possibilitou que para 2025 essa meta se tornasse um pouco mais exigente, atendendo também à necessidade de que o Poder Judiciário tem de pacificar conflitos e estar atento às necessidades da sociedade brasileira. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e também Vercilene Francisco Dias, quilombola do Quilombo Calunga, advogada e pesquisadora especialista em direitos quilombolas e ainda coordenadora da assessoria jurídica da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Jonatas. Eu gostaria que o senhor nos falasse dessa decisão do CNJ de tratar as questões ligadas aos direitos indígenas e quilombolas de uma forma diferente, com maior destaque, porque antes esses direitos compunham, junto com a questão do meio ambiente, uma meta só. Agora, os direitos indígenas e quilombolas são isoladamente uma única meta. O que representa isso, por favor? Realmente, a adoção de uma meta específica para cuidar e priorizar os julgamentos relativos à questão indígena, à questão quilombola, se torna um vetor, né, de importância adicional neste processo. O Conselho, como de resto a sociedade brasileira e o Poder Judiciário, vem realmente adotando uma postura contínua, né, e progressiva, no sentido de dispensar, né, a essas questões que fazem parte de uma visão mais integral da vida, muito própria dessas comunidades, dos povos originários das comunidades tradicionais, demonstrando a sua importância num contexto de crise, né? De uma crise climática que vivenciamos na presente quadra e cujo adequado enfrentamento não pode prescindir de um tratamento, né, célere de julgamentos e de tutelas efetivas para essas comunidades.
Doutora Vercilene, eu gostaria que a senhora nos falasse agora das questões próprias de quilombolas. Me parece que talvez a questão da titulação de terras seja o principal, mas não é o único ou a única reivindicação de quilombolas. É isso mesmo? É isso, né? Acho que a luta quilombola ela é em torno muito da titulação dos territórios, de regularização das comunidades quilombolas, tendo em vista que isso é o ponto fundamental para toda a estruturação da política dentro dos territórios quilombolas. Então, e a titulação, a ausência, ou melhor, a ausência da titulação dos territórios é também a causa de várias outras violações, de vários outros incidentes, a ausência de várias outras políticas públicas que deveriam ter dentro dos territórios quilombolas, né? Então, por mais que tenha várias outras situações, várias ausências de outras políticas públicas, a titulação do território ela é super importante para a garantia não só da saúde, da educação, de acesso a direitos básicos como energia elétrica, acesso à internet, ela é fundamental também para a garantia da sustentabilidade do meio ambiente e preservação dos territórios, né? Como as comunidades quilombola e outros povos também buscam essa reivindicação para a garantia desse direito, porque o território é que sustenta essa comunidade também e vice-versa. Bem, assim como nós convidamos a doutora Vercilene para falar das questões ligadas aos direitos de quilombolas, nós convidamos também Ivo Makushi, advogado do Conselho Indigenista de Roraima, para falar naturalmente sobre as questões indígenas, mas ele mora numa comunidade isolada. O sinal de internet, infelizmente, hoje não nos ajudou, por isso a gente não tem aqui a presença dele. Mas o doutor Jonatas pode, com certeza, nos ajudar a compreender melhor quais são as principais reivindicações dos indígenas. Eu imagino que a questão da terra esteja realmente entre as principais, mas não é a única, assim como não é no caso dos quilombolas. O que o senhor nos diz sobre isso, doutor Jonatas? Realmente, a questão da territorialidade, né, ela assume uma importância maior no contexto dos povos originários e das comunidades tradicionais, né? É preciso ressaltar que a relação desses povos e comunidades com o território não tem a visão não indígena, né? Essa relação é uma relação de emancipação socioeconômica. O território, por exemplo, portanto, é fator de emancipação desses povos e comunidades, mas também, para além disso, uma relação, diria, espiritual, né? O território é algo sagrado para essas populações, portanto, adquirem uma importância vital nesse contexto. Para além disso, né, o exercício da cidadania, e aí nós temos um ordenamento jurídico internacional, né, que nos obriga, ao qual nós aderimos e nos obriga, portanto, que confere a todas essas populações todos os direitos conferidos aos demais brasileiros, tá? Portanto, a cidadania, o exercício de direitos deve ser garantido pelo Estado brasileiro. E nós temos, na base disso, um problema crucial a enfrentar, Guilherme, que é o subregistro, por exemplo. O subregistro nacional é da ordem de 1%. Né? O indígena, por exemplo, é 10%, é 10 vezes maior do que este índice, essa taxa. Né? E no caso amazônico, ele chega a 20%, ou seja, 20 vezes maior do que a taxa nacional. Para o exercício dos demais direitos, evidentemente, há um prejuízo. Se você não existe juridicamente, se você não é registrado, se você não tem uma identidade, se você não tem um documento que te permite, né, que é pressuposto para o exercício daquele direito. E aí, todas as ordens de prejuízos são verificadas. Acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à segurança, né, e tantos outros problemas que afligem os povos originários e as comunidades tradicionais. Doutora Vercilene, há uma outra questão que permeia tanto a vida de indígenas quanto de quilombolas, que é a violência.
Ambos sofrem com invasores, com gente que tenta intimidar, tomar a terra à força, e não raramente a gente vê casos de ataques que redundam em mortes, em muito sofrimento para essas comunidades. Como é que vocês se sentem diante disso? Há muita insegurança, eu imagino. Justamente, Guilherme, hoje as comunidades quilombolas, acho que toda problemática é em decorrência justamente gira em torno do território, e essa luta, essa disputa territorial, esses conflitos pela não regularização, regulamentação do direito à terra, às comunidades quilombolas, que é um direito garantido há mais de 35 anos na Constituição Federal Brasileira, as comunidades enfrentam uma grande insegurança dentro de seus territórios, né? E aí a gente uma invisibilização também muito grande, né, dessa situação de violência, porque não há dados produzidos, vamos dizer assim, pelo Estado brasileiro sobre a violência contra essas comunidades quilombolas. Os dados produzidos são produzidos pelas próprias organizações quilombolas, né? A CONAC vem trabalhando em visibilizar a violência e o assassinato, né, de lideranças quilombolas em torno da luta pelo território. A gente publicou, nos últimos, de 2018 a 2024, 2 relatórios, né, que é Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, onde evidencia o número de assassinatos de lideranças quilombolas que lutam em defesa do território, da biodiversidade, da sustentabilidade da existência dentro de suas próprias comunidades, onde estão ali há mais de 3, 5 gerações nessa luta, né? É importante trazer também, Guilherme, que essa não regulamentação do direito aos territórios quilombolas, além de gerar tudo isso, né, gera uma insegurança tão grande que muitas comunidades que dependem também de gerar sua própria sustentabilidade, sua autonomia com relação à produção dentro de suas comunidades, não conseguem produzir em razão desses conflitos territoriais. Hoje, para se ter uma ideia, a gente tem cerca de mais de 3 mil comunidades reconhecidas pelo Estado brasileiro, mas somente 200 e poucas são tituladas, em grande parte parcial, ou seja, há um reconhecimento do território, mas somente parte desse território ele é titulado. Então, fica um conflito dentro do próprio território de como que as comunidades vão sobreviver ali, produzir seu próprio alimento. As escolas quilombolas, elas fecham em razão de não ser considerado um território quilombola. Então, as crianças são obrigadas a sair das suas próprias casas para morar nos municípios, em razão de não ter escola, de não ter a política pública dentro dos territórios, e acaba sofrendo outras violações fora do território, né? Então, são questões que o movimento quilombola, né, a CONAC, vem denunciando já há algum tempo com relação a essa violência, né? E é importante também ativar a importância do CNJ trazer essa discussão também para o Poder Judiciário, porque por muito tempo a gente ficou discutindo isso muito no Poder Executivo. E hoje a gente tem essa discussão no CNJ, o Poder Judiciário tem tomado, vamos dizer assim, à frente também para discutir essas violências, essa violação, em razão de muitas decisões no Poder Judiciário não serem cumpridas, muitas sentenças transitadas e julgadas e não cumprimento por parte do Estado brasileiro desse direito, dessas garantias. A senhora citou a questão do papel do CNJ, do Judiciário. Acho importante agora a gente conversar um pouco com o Dr. Jonatas exatamente sobre isso. O Judiciário, o CNJ, fixou metas para os tribunais das mais diferentes áreas julgarem as questões ligadas aos direitos de quilombolas e indígenas. Eu pediria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Que metas são essas? São possíveis de ser alcançadas ainda agora, em 2025? Mas eu vou pedir que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos dos direitos das comunidades tradicionais. As questões ligadas a indígenas e quilombolas representam uma das metas nacionais do Poder Judiciário. E os nossos convidados para falar sobre isso são Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e também Versilene Francisco Dias,
quilombola do Quilombo Calunga, advogada e pesquisadora especialista em direitos quilombolas. Antes da gente retomar a conversa, uma explicação importante. Nós convidamos também Ivo Macuxi, advogado do Conselho Indigenista de Roraima, para falar sobre as questões naturalmente ligadas a indígenas, mas ele mora numa comunidade isolada e hoje, infelizmente, o sinal de internet não nos ajudou. Mas, com certeza, a gente volta ao assunto e vai contar com a presença dele no futuro. Bem, no bloco anterior, doutor Jonatas, eu deixei uma questão no ar. Peço que o senhor nos fale agora. O CNJ fixou metas nacionais para os vários tribunais tratarem os direitos de ambos, quilombolas e indígenas. Nos fale um pouco sobre essas metas. Elas são possíveis de ser alcançadas? Que metas são essas? As metas, né, em geral, são construídas democraticamente, com a participação dos tribunais ao longo do ano, né, e publicadas geralmente no Encontro Nacional do Poder Judiciário, e pela sua própria construção, né, elas levam em consideração, no caso específico da Meta 7 atual, tanto a condição do Tribunal de cúpula do nosso Tribunal Superior, o STJ, como também os tribunais federais e os tribunais estaduais, né? Em relação aos tribunais federais, também há uma gradação, porque nós temos um tribunal federal específico que cobre toda a região amazônica, mais alguns estados, que é o TRF1, cuja cota, né, cuja meta é um pouco mais baixa que a dos demais, 25%. O dos demais tribunais federais, a meta é de 35% de julgamento, né, do estoque. Os tribunais estaduais, a meta é de julgamento de 50%, e o Tribunal Superior, o STJ, de 75%. É preciso, e acho que é importante realçar, Guilherme Versilene, que o Conselho Nacional de Justiça, por si só, né, um atendimento, a própria implementação do Conselho é um atendimento a um reclamo, a uma demanda social de maior democratização do Poder Judiciário, né? Criado há 20 anos, instalado, estamos fazendo 20 anos neste ano, vem num processo cada vez maior de exercício dessa democratização. E, portanto, tentando, né, e promovendo a sua atuação no sentido de atender e de realmente levar a tutela jurisdicional adequada, efetiva, a estratos da população que não vinha sendo alcançado plenamente, né? É o caso dos povos originários, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais como os quilombolas. Doutor Jonatas, o julgamento de mais processos do que se julgou no passado, afinal as metas são ambiciosas, exigem alguma estratégia. O que os tribunais devem e precisam fazer para alcançar essas metas? Vão ser feitos mutirões, por exemplo? Essa é uma das estratégias, né, a alcançar. Essa é a nossa principal meta do Conselho Nacional de Justiça nos últimos anos, um julgamento maior do que o estoque recebido, embora nós tenhamos um ambiente realmente de muitas ações em curso, né, mas não só ela. O Conselho e o Poder Judiciário avançam fortemente no uso da tecnologia para uma adequada e pronta resposta, né? E, evidentemente, sempre contando com o compromisso dos atores do sistema de justiça para o alcance e implementação dessas metas. Como dito pelo nosso presidente recentemente, o ministro Barroso, os juízes brasileiros são dos mais produtivos do mundo, né? Num ambiente de muita judicialização das demandas sociais, fruto de uma Constituição efetivamente abrangente, a nossa Constituição cidadã. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a presença de Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e de Versilene Francisco Dias, quilombola do Quilombo Calunga, advogada e pesquisadora especialista em direitos quilombolas. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país.
Juízas e juízes de todo o país trabalham para julgar mais de 36 mil ações por improbidade administrativa nos próximos 8 meses. Essa meta, definida no último Encontro Nacional do Poder Judiciário, no fim de 2024, prevê que as justiças estadual e federal, além do Superior Tribunal de Justiça, julguem até 26 de outubro deste ano todas as ações de improbidade administrativa distribuídas até outubro de 2021. A Corregedoria Nacional de Justiça afastou cautelarmente um juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas e um servidor do tribunal por supostas infrações na condução de processo que envolve a Eletrobras. Ambos teriam restringido a atuação processual da Eletrobras, viabilizando fraudes de milhões de reais. Outro juiz e um desembargador do Amazonas também são investigados. O processo tramita em sigilo. O programa Novos Caminhos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina atualizou seu cronograma para este ano. Entre as ações planejadas está a oferta de cursos, oficinas e palestras para os adolescentes atendidos pelo programa. São moças e rapazes em acolhimento institucional. O programa tem o apoio da OAB, do Ministério Público e de entidades empresariais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! O CNJ nas redes de hoje traz informações essenciais para você entender melhor os seus direitos e acompanhar as ações do Judiciário. Vamos nessa? As audiências de custódia completam 10 anos e, desde então, mais de 2 milhões de audiências já foram realizadas no Brasil. Elas garantem que toda pessoa presa em flagrante seja apresentada a um juiz em até 24 horas, permitindo uma análise mais justa da necessidade da prisão. Para aprimorar esse processo, o CNJ trabalha na criação de um modelo nacional dentro do Plano Pena Justa e impulsiona boas práticas com a chegada do juízo de garantias. Desde 2019, as audiências integram o programa Fazendo Justiça, uma parceria do CNJ com a ONU e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O carnaval já passou, mas o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes continua. Em 2024, os casos de violência contra esse público aumentaram 30%, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fique atento a sinais como mudanças bruscas de comportamento, marcas suspeitas ou sinais de negligência, como falta de higiene e abandono. Se presenciar algo, denuncie. O Disque 100 é um canal gratuito e sigiloso. Proteger crianças é uma responsabilidade de todos. Com o tempo, o que deve crescer é o respeito, não preços abusivos. Planos de saúde não podem aumentar valores apenas com base na idade do beneficiário. Essa prática fere o Estatuto da Pessoa Idosa, que garante igualdade no acesso à saúde. Se isso aconteceu com você ou com alguém próximo, denuncie a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O CNJ nas redes de hoje fica por aqui. Acompanhe nossos canais para mais informações sobre o Judiciário e seus direitos. Até a próxima. É hora do quadro Uma História. É aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Olá, eu sou Adriana Chaves, sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão há 10 anos. Atualmente, sou titular da Vara da Família da Comarca de Bacabal e também ouvidora dos povos indígenas daqui do Tribunal de Justiça do Maranhão. A história que eu tenho a contar hoje é a respeito desse meu trabalho desenvolvido com as pessoas indígenas aqui no nosso estado do Maranhão, que é o 8º maior contingente de pessoas indígenas do Brasil. Aqui no Maranhão, nós temos mais de 20 etnias e elas falam 2 troncos linguísticos, tanto o Tchê quanto o Tupi-Guarani. Então, é difícil mais essa relação de acesso à justiça com os indígenas, porque nem sempre a lei formal, a lei posta, é a mesma que tradicionalmente eles estão acostumados. Então, além do impacto cultural, tem a tradição e a distância entre as aldeias e a cidade ou o fórum próximo. Então, para facilitar
esse acesso à justiça dessas pessoas que estão há tanto tempo à margem da sociedade, o Tribunal de Justiça do Maranhão instituiu um programa chamado Escuta Ativa dos Povos Indígenas. Nesse programa, a gente percorre as aldeias indígenas oferecendo serviços da justiça, aliado à facilitação da documentação básica. Nessas nossas andanças, fomos até a aldeia São José, na comunidade que fica próximo a Montes Altos, um município que fica a mais de 690 quilômetros daqui da capital de São Luís. Lá, enquanto a gente estava prestando serviço da justiça, junto com outros parceiros, Defensoria Pública, Prefeitura, Cartório Judicial, eu recebi do cacique 53 nomes de casais que queriam fazer o casamento. Então, a gente se comprometeu a publicar os editais, os prazos, e em junho de 2023, nós fomos lá fazer esse casamento. E o interessante é que foram exatamente 53 casais. Foi muito emocionante, porque foi uma demanda, foi um pedido deles, mas a gente conseguiu fazer uma cerimônia híbrida, que pudesse, tanto os indígenas que queriam casar na tradição, como eles falam, pudesse casar com o ancião da comunidade fazendo a cerimônia, ou os indígenas, os casais indígenas que quisessem casar no vestido, que foi assim que eles falaram, chamaram o casamento feito por um juiz togado, eles puderam casar assim. Foi muito emocionante ver aquele encontro de culturas. Ali eu pude perceber que quando a gente quer, quando o Poder Judiciário se envolve, consegue realmente entregar uma justiça de qualidade para todas as pessoas, independentemente da tradição, da raça, etnia ou diversidade linguística. Então, se a gente conseguir fazer outros eventos como esse, com certeza teremos um judiciário muito mais amplo e com acesso à justiça a todos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, a íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do Tribunal. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.